conversar com as pessoas, né? Fazer aquela análise tributária. Não? A Alessandra precisa convidar de novo. Trabalho tem esse ponto. E a gente vê muitas soluções isoladas e não soluções combinadas. E aí eu falei esse acompanhamento que nós vamos fazer, que quero trocar, principalmente conversar, quero estar mais perto. Certo. Alessandra? Alessandra, ela não está me ouvindo. Eu acho que você tem que me convidar de novo, que nós tínhamos caído pelo Instagram. Vamos lá. Oi, pessoal do Instagram. Hoje a rede quer nos derrubar, mas não vai conseguir. Pronto. Já aceitei. Que leva uns minutinhos ainda, a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Pronto. Aí. Chegamos. Alessandra, e por que você quis escolher esse curso e não tantos outros que estão no mercado aí? Tem um tanto de curso por aí, por que você quis esse aqui? Então, justamente primeiro que eu acompanhava bastante o trabalho de vocês, já acompanhava do arquitetura, né? Já era algo que fazia parte do meu... Sempre trabalhei com isso e como eu falo, eu trabalho com empresa familiar. E aí você sempre tem que ter esse olhar sistêmico das governanças. A governança da família, a governança da empresa e a governança do patrimônio e jurídico sucessório. Quer dizer, se você não tiver esses olhares mais amplos, não adianta. E eu vejo que as questões... eu vou vender holding. Eu vou vender... Não sei, e não adianta, não é isso. E quando eu conheci vocês, a diferença do trabalho era justamente esse olhar sistêmico. Esse olhar sistêmico, essa preocupação de fazer uma análise. Vamos ter uma escuta, que é a escuta ativa, que é a escuta da mediação, que é a escuta de você, foi a primeira vez que eu estava falando, de ver a mediação inserida, falada, dialogada. Né? Então, é uma preocupação de você, e trabalhar o planejamento inserido dentro do contexto de prevenção de conflitos, que é uma coisa que eu já falava também. Falei, nossa, que legal, que bacana. Então, você trabalhar os elementos jurídicos como uma prevenção. E aí eu falava, então você consegue trazer os elementos de uma maneira preventiva. Até uma coisa legal de se falar, agora teve as jornadas de solução de conflitos da Justiça Federal e a gente tem um enunciado trazendo o planejamento sucessório, a mediação dentro do planejamento sucessório. O enunciado 136, se não me engano. Eu vou até anotar depois. 136 das jornadas. Depois até posso colocar, para a gente colocar ali para o pessoal, 136. Eu até anotei isso, esse enunciado. Porque o planejamento sucessório ele é uma questão de prevenir conflitos. Né? Porque se você não trouxer uma prevenção para o patrimônio, para a família, principalmente, a gente que advoga sabe que vai trabalhar lá, quer dizer, eu não trabalho mais no contencioso, mas lá na frente vai ter problema. Então, esse é um ponto importante. Alessandra, nisso, você que já trabalhava
Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Sou eu que estou com eco? Não. Eu não tô aqui, tô Vamos de lá. microfone fechado. Eu também. Posso falar? Pode. Então, mas, por exemplo, a gente vê que você já tem uma experiência muito grande na advocacia, nas soluções de conflitos como mediadora, né? E mesmo assim, eu te pergunto, qual a importância de se atualizar, né? Para buscar, para se adaptar a essa nova tipo de serviços, vamos dizer assim. Então, esse é o ponto, assim, as mudanças da sociedade. E as mudanças, por exemplo, não é porque eu não estou no contencioso que eu não tenho que acompanhar a jurisprudência, isso foi uma coisa a vida inteira. Você veja, eu trabalhando com empresa, eu venho, a minha começo de carreira foi lá da época da falência, da insolvência. Eu trabalhei anos com essa área, né? Anos e anos. E o que aconteceu? Você acha que eu posso sair de acompanhar os movimentos econômicos? Porque a empresa familiar é economia e empresa, família e empresa. Você tem que acompanhar. E acompanhar o que acontece também no movimento da jurisprudência, os movimentos que vão acontecendo, societários, o que a jurisprudência vai decidir. Porque, e o movimento da família também, a sociedade mudou. Então, se você não se atualiza, se você não vai fazendo os cursos de atualização, como que fica isso? E o tributário é algo que muda também bastante, até eu fico assim. Então, o vídeo vai pausando, não sei o que acontece aqui. E você tem que estar toda hora se atualizando. E eu gostei muito, por isso que eu falei, essa troca, outro dia no curso mesmo, eu estava conversando com uma colega, também experiente, advogada experiente, a gente trocando com vocês, acho que estava você, Daniele, na aula. A gente descobriu lá, conversando, uma solução super. Eu acabei trocando uma ideia com ela sobre uma solução, a gente já falou depois da aula, a gente já resolveu, foi super bacana. Então, acho que é esse o ponto que traz também. Eu acho que o planejamento tem essa característica de uma advocacia mais colaborativa, mas não das práticas colaborativas, que também são muito indicadas em alguns planejamentos, mas de cooperar, né? De colaboração no sentido de cooperação. E principalmente por conta das parcerias, né? Então, acho que, como tem falado lá aí até no meu feed, essa questão de fazer parcerias, né? De estudar, eu acho que é um pouco se fazer presente. Isso são alguns dos perfis, até porque pela própria característica da interdisciplinariedade que tem o planejamento patrimonial e sucessório, com certeza veio muito a calhar já com a sua advocacia, né? Que era muito empresarial e também uma coisa que você falou entre linhas aí é estar com essas informações condensadas, né, Simone? Que isso também faz a gente, nessa coisa de qualidade, se qualificar o seu tempo, de fazer a busca onde estão ali concentrados o que tem de jurisprudência sobre a temática, mais recente ou não, né? Tantas áreas aí. A gente mesmo se troca muito. Olha, viram essa decisão aqui, por mais esdrúxulas que sejam, às vezes, a gente tem que ler, ver o conteúdo, trazer e assim por diante, né? Eu acho que as parcerias é um ponto importante. Por exemplo, e a questão da mediação mesmo. Eu já tive situações em que o conflito, às vezes, ele está muito acirrado. Mesmo no começo, que você vai fazer um planejamento, vai trabalhar a governança, vai organizar, você precisa trazer um mediador para a mesa.
Mesmo que você está desenhando, eu sou mediadora também. Só que às vezes não dá para você trabalhar tudo junto. Não dá. Esse alinhamento inicial, às vezes a família está tranquila, às vezes não está, já tem um conflito instalado em que a presença de um trabalho em conjunto com o mediador se faz necessário até para você conseguir desenvolver aquele planejamento. Então, e às vezes você precisa, por exemplo, você tem um patrimônio que é internacional, aí você precisa de uma tributação, de uma inteligência de um tributarista que tenha uma visão mais internacional, que é mais complexo. Eu já passei uma situação assim, que ele precisa de uma questão mais específica, porque senão você vai ter problema. Isso é uma coisa que vocês falam muito no curso. Planejamento não é fraude, é uma questão de organização, método e principalmente, ninguém está aqui para você fazer o trabalho com eficiência, análise, planejamento. Ninguém está aqui para fraudar, muito pelo contrário, é para você fazer a coisa dentro da legalidade. E isso acho que assim, é primordial. Então, Foi de novo meu Insta? Não. ai, gente, eu não sei o que está acontecendo. E que é muito explorado, muito bem colocado pelo professor Daniel, que é o de tributário. Então, e assim, aquela coisa, hold é para tudo. Eu amei isso. Você tem que olhar, como você vai dar uma receita de bolo? Não, é assim, mapear de acordo com a necessidade. Simone, está me ouvindo? Gente, eu não sei o que acontece, parece que está me ouvindo. O que acontece é que cada vez que uma pessoa manda uma mensagem para você, Alessandro, liga, quando a gente está em live, a pessoa liga para a gente, aí atrapalha a rede. Não se preocupe, é assim mesmo, é da tecnologia. Nós estamos aqui com duas mulheres maravilhosas, cada uma de um lugar, né? A Alessandra, ela veio da área societária. A Alessandra era advogada daquelas beligerantes mesmo, né, Alessandra? Era de falência. Assim, raiz, falência, aquela coisa assim, advogada empresarial, né, raiz. Já a Daniele vem de um outro lugar, né? A Dani vem dessa pesquisa mais das sucessões raiz, né? Família, sucessões ali, o civil raiz. Eu queria saber de vocês duas, gurias. Qual que foi o processo de vocês? Se vocês podem contar um pouquinho da história de vocês, assim, para esse encontro, sabe? Porque a Alessandra vem mais dessa parte de falência, de atender as empresas, e a Dani, do contrário, a Dani vem de atender as famílias. E como é que vocês chegam nesse meio do caminho? Quero saber de vocês duas, e se vocês podem compartilhar com a gente a história de vocês. Não, lógico. A minha história, eu já dividi com as pessoas, né? Fato público e notório, é que eu tirei meu ensino médio muito tarde, né? Eu tinha, muitas vezes os alunos são bem mais novos do que eu, porque eu aos 31 anos, na verdade, não foi nem 30, foi 31, eu tirei o meu supletivo. E aí, eu tirei o supletivo, fui fazer direito, comecei em Minas, transferi aqui para o Rio de Janeiro, onde eu vim morar por opção, né? Algumas escolhas a gente faz na vida e temos que ser responsáveis, e eu quis fazer uma boa faculdade. E quando eu fui para lá, eu sempre me identifiquei muito com o direito de família, meu TCC foi em família, mas, na verdade, eu me apaixonei pelo direito civil no todo, né? E eu saí de lá e disse assim, eu vou fazer o mestrado da UERJ em Direito Civil, porque na PUC, eu formei na PUC, vários professores já eram mestres, doutores, dessa metodologia que veio da Itália. Enfim, professor Gustavo Tepedino, professora Maria Celina Bodan de Moraes. Só que eu era bem mais velha, Simone. Eu não tinha tempo para estagiar, eu tinha 2 filhos adolescentes na época, eu vim para o Rio de Janeiro sozinha, com um menino de 14, uma menina de 14 e um menino de 12, escola nova, a socialização desses alunos,
amigos. Sabe quando você não sabe nem onde é o verdureiro, assim, onde é o dentista? Tudo tinha que ter uma referência. Eu não tinha uma mãe, um pai, um ex-marido na cidade, ninguém, literalmente. Então, eu fico muito feliz de fazer da minha casa, sempre foi um porto para os amigos dos meus filhos. Por quê? Porque como eu era de fora, eu tinha que cativar, né, os meus filhos se socializarem. Então, eu vejo, acabei de vir do carnaval, estava na fazenda dos meus pais, com os meus filhos e dois casais amigos. Eles adoram estar com a gente. E essa troca toda é muito boa, mas isso foi anos, né? E aí eu entrei para o mestrado, eu disse, eu tenho que me especializar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, Simone. Senão, igual eu formada, vai ter um monte de gente. Eu preocupei logo de fazer a prova da ordem, passei na OAB, formei em dezembro, em maio já fiz, já passei. Comecei em agosto meu curso de especialização na PUC, Direito Privado Patrimonial, me preparando para o mestrado. Entrei no mestrado em março, o processo seletivo foi em 2005, 2006 já comecei, em 2007 foi outra aventura assim, na minha vida. Nós fomos fazer um curso de especialização na Itália, eu sem falar italiano, e lá fomos nós. Em 2009, acabamos essa pós em defesa em italiano e foi assim um grande desafio. Nisso eu acabei meu mestrado, depois fui trabalhar muito com essa parte de cursos com o professor Gustavo Tepedino, dentro ainda do IDC e tudo. E aí o bichinho ficou só 2 anos quietinho, 1 ano mais ou menos, mas a vontade, né, de quem gosta da academia, de estudar e de se atualizar é imensa. Aí eu já emendei no doutorado. E aí eu entrei numa área de desconforto, Simone, porque até então eu era muito existencial. Meu TCC de graduação era sobre culpa na separação. Nós estamos falando lá de, né, uma época ainda onde se tratava dessa questão de culpa. Na minha dissertação aqui na UERJ era sobre privacidade, então parte geral ali, a minha orientadora, a professora Maria Celina, né, muito forte, né, na defesa desses direitos, mas num momento de privacidade, engraçado, que era pressupostos e limites, mas num período ainda da privacidade por aqueles primeiros cases, Daniela Scarelli, sabe? Roberto Carlos, alguns casos bem diferentes que se aborda e se tem hoje. Quando eu fui para a Itália, realmente aquela pós, não só pela dificuldade da língua, mas pela temática, fazer um trabalho numa outra língua e estudar uma outra língua é muito complexo. Porque aí tem uma coisa, no Brasil a gente tem muito fácil, né, Simone? Jurisprudência. A gente acha que esses são os encantos de você estudar fora. É que você valoriza muito o que você tem aqui, nosso mestrado, nosso doutorado. Então, foi bem interessante nesse sentido, porque lá a gente tem muita dificuldade, mas foi muita doutrina e tudo mais, mas era uma técnica de estudo comparado, que era o direito de imagem, que é o artigo nosso 20, com o artigo 10, um estudo de comparação do direito brasileiro e italiano. Então, foi um grande desafio na minha vida, apesar de ser dentro de uma área de conforto, direito de imagem, Ô, personalidade. Dani, Oi. deixa eu perguntar aqui. E Dani, onde que essa formação toda encontra a empresa? Da onde Então, que você foi foi quando eu estudar fui para o isso? planejamento, né? Quando eu fui para a minha tese de doutorado, que eu quis sair da casinha, eu quis ir para a área patrimonial. Só que aí eu fui ver que na área patrimonial, de patrimônio, eu tinha que estudar muito direito civil num todo, várias áreas, né? Exatamente por essa interdisciplinariedade. E principalmente, que eu vi como era importância o meu conhecimento de família, de outras áreas,
para poder entender. E eu acho que os principais... quando você faz aquelas primeiras consultas com o seu cliente, é essencial você querer saber qual é a intenção que ele quer. A gente tem que traduzir. Então, é trazer um pouco essa leitura, que eu digo até uma qualificação subjetiva da pessoa também, que é da necessidade de saber quem é essa pessoa que está fazendo o planejamento, né? Então, dentro dessa percepção, para você não cair em armadilhas, né? Nisso eu tenho até um artigo, junto com o Daniel Bucar, no Conjur, que é isso, armadilhas do planejamento sucessório. Então, a necessidade desse entendimento de como até a gente usa uma nomenclatura, ele me cedeu uma vez, e daí eu comecei a usar para uma palestra, a customização do planejamento sucessório. Então, a questão patrimonial vai ter que se ajustar e dialogar com essas relações familiares, com essas situações. Eu mesma agora fui convidada para fazer um planejamento, mas, assim, primeira coisa é olhar o passado. É olhar se o que já foi feito corretamente, essas doações, separações. Então, assim, é muito mais linkado. E se você não tem essa percepção, talvez só quem é do empresarial não tem. Eu acho que, no caso, é isso. eu acho que, no caso, a Alessandra, é porque ela trabalhou anos em mediação. Então, ela trabalhava com a questão de empresa e esse viés de saber ter que entender o outro. Então, eu acho que o ponto de interseção nossa é muito essa questão. Eu vim para uma e fui sair da caixinha aqui estudar patrimônio, né? Via que era uma área que estava num vácuo. E aí eu vi como foi diferencial essa minha estrutura desse meu conhecimento. E eu acho que esse ponto é esse. E agora eu queria saber da Alessandra, se ela pode contar um pouquinho da história dela e como que essa advogada de patrimônio entra dentro da família Sucessões e Mediação. Alessandra, a tua história, assim. Rapidamente, eu comecei a trabalhar com 19 anos, né? Eu meio que briguei para... Meu pai tinha um escritório que era conhecido, tal, na área de falência, insolvência, era da época da concordata, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo. E nessa na advocacia foi cedo, foi como estagiária mesmo, ralando a barriga no balcão, que eu não tinha moleza, não. E aí a minha vida foi isso, foi trabalhar com execução, com a parte pesada da advocacia e da parte difícil, doída, né? Que você está perdendo tudo. E é muito sofrido. Tá, e eu quero perguntar, que dores tinha nesse lugar, nesse momento, assim? Que dores existiam, Alessandra, sabe? O que doía? Olha, é uma dor, para falar a verdade, é uma dor de se perder aquilo que se construiu e tentar se salvar alguma coisa. E eu vou te falar, eu via até, assim, pelo meu pai, né? Ele tentava salvar ainda o que dava para salvar, falência, continuação de negócio, tentar reverter o que dava para reverter. E, às vezes, salvar até a dignidade daquela família, porque salvar uma casa... Porque vamos combinar que os bancos naquela época não é como hoje, não. Os bancos naquela época eram bem complicados. E assim, famílias muito abastadas. Você vê uma família que tinha tudo e às vezes perder tudo, é muito duro. E muitas vezes eram brigas o que se levava a essa perda do patrimônio era brigas familiares pela própria família. Então você via que vinha dentro da família. E aí também, né, você tem as suas questões lá, que vêm de origem, eu tinha lá as minhas questões de origem, e eu até brincando, a primeira mediação foi dentro da minha família, lá do lado da minha mãe de Goiás, mas o que me startou mesmo foi depois que eu já estava bem, já estava 20 anos de profissão, consolidada, advogada, mas muito insatisfeita com o judiciário naquela época. Gente, isso aqui não acaba, isso aqui não tem fim, processo que
que eu comecei eu tinha 15 anos e estava lá o processo, que eu sabia que estava lá, falava, chega, eu tinha passado por um problema pessoal, essa minha voz não é assim à toa, eu falei, eu quero mudar, eu quero ir para outro lugar da minha vida. Eu fui fazer um curso de arbitragem, que estava começando a despontar no Brasil, formas de solução de conflitos, e me deparei com a mediação. Não tinha, as pessoas nem sabiam o que era no Brasil mediação ainda. Isso em 2003, no começo do ano 2000. Não tinha um curso formador ainda. Eu fui para os Estados Unidos com uma amiga que estava passando por um processo de governança corporativa na família e familiar na empresa da família dela. E aí esse mundo se abriu, porque além de eu ter passado por um expert em mediação nos Estados Unidos, que era o Gary Friedman, maravilhoso, eu ainda tive uma aula com ela sobre governança, assim, né? Super maravilhoso. E aí eu comecei a me interessar, comecei a frequentar o IBGC para entender o que era aquilo. Falei, gente, isso aqui é a solução para a vida das empresas. Prevenção, né? E eu me interessei. Aí eu fui para esse mundo, entender como isso podia ajudar as empresas. Só que eu estou falando de 2005, 2006, que é um começo de história, até da governança no Brasil. E fui para essa área e comecei a me dedicar a isso. Eu já não conseguia mais ficar muito no escritório, aqui eu já me inquietava. E cada vez mais fui me aperfeiçoando, porque eu amo um curso, né? Eu amo um curso, e dali estudar. Aí depois fui para Harvard, me aperfeiçoar no programa de negociação, e cada vez mais em mediação, e comecei a praticar com um grupo, montei uma consultoria, fui largando quanto mais eu podia o direito, assim, não o direito, mas tentando sair daquela advocacia, até que eu virei para o meu pai e falei, pai, não consigo mais ficar aqui no escritório. E vou sair e vou tentar fazer a minha carreira para o lado da governança familiar, para o lado dessa área de governança. E aí eu tinha umas colegas, e a gente foi, umas amigas, e a gente foi para essa área de governança familiar, mas mais para a área de consultoria. E fiquei muito dedicada. Então, eu realmente via que eu tinha que estudar direito de família, que eu tinha que ler, porque eu sempre fui muito estudiosa, muito assim, focada, que não dava para eu olhar para aquilo e não estudar, e não ler, e não olhar para a empresa. E aí foi. Então, aí eu fui desenvolvendo, né? Mas eu fui com muito foco na mediação, muito desenvolvendo o lado mediação e também o olhar do direito, né? Mas assim, e fui consolidando também algumas práticas do direito, mas muito focado na mediação. Fiz muitas mediações para essa área, mas tanto. E aí fui levando a advocacia paralelo. Então, a gente vai crescendo aí, né? E deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para a Alessandra. E pode ser para a Dani também. Alessandra, quando que foi que você sentiu assim aquela coisa e o que você diria? Hoje, olhar para trás, depois de tudo feito, é fácil, né? A pessoa está olhando e está dizendo assim, o que você diria para a Alessandra de 10 anos atrás, que você sabe hoje e que aquela Alessandra lá não sabia? Se eu olho para trás, primeiro que assim, a gente às vezes quer abandonar, eu acho que é a integração dos saberes. É a integração. Primeiro, é a integração dos saberes, né? Às vezes a gente quer... Eu sou uma geminiana, então eu não consigo abandonar uma coisa ou deixar de fazer outra. Então, saber integrar... Claro, a gente tem algumas limitações do que a gente pode fazer. Saber a hora certa e vestir o chapéu certo. Mas saber para que você... A que serviço de que você veio? Então, se eu olho para trás, eu quis focar só numa coisa. Então, hoje, não, Alessandra, você tem algumas habilidades. Então, hoje você consegue usar melhor as suas habilidades. Acho que é isso. O desenho, como você consegue olhar o todo. Acho que é isso. A serviço de quê? A serviço de que você está aqui? Para essa família,
família empresária, como eu costumo falar, né? E eu sei, eu tenho um propósito, eu sei o meu propósito aqui hoje, para que eu estou aqui. Né? Que aquela, talvez, eu não estava tão preocupada assim, não tinha essa experiência que eu tenho hoje, né? A gente tem que viver. E Dani, Eu Dani, digo, né? Meu lema é nunca é tarde para se começar ou recomeçar, né? Acho que a minha história traduz isso. Eu enfrento os desafios, eu digo, esse eu acho que está difícil. E vamos lá. E você já faz parte disso também, de novos desafios que a gente tem. E tem sido muito bom, sabe, Alessandra? Essa troca com os alunos. Você sabe que a gente tem feito as entrevistas, porque nós temos uma missão como professor, né, Simone? Eu acho que nisso não são áreas, nós não somos segmentados. Daniel é isso, Daniel tributário, todos somos integrados com a mesma, lógico, e que cada um com as suas características. Isso é diferente. Lógico que ele tem um conhecimento tributário mais profundo que nós de outras coisas, mas todos nós nos completamos. E nós temos isso como não só, isso até me emociona, não só como qualquer curso, nós não somos. A gente tem certeza que nós damos para vocês um produto de qualidade e um diferencial. Quando é importante compartilhar, e essas conversas têm sido muito interessantes, porque nós recebemos também, né? Acabamos recebendo que eu falo, recebendo esse retorno e vermos que nós estamos no caminho certo. Porque além de ter curso, ou congresso, ou livros, né? O Arquitetura se tornou uma marca de qualidade nessa área, na temática. Então, Verdade. nós fomos formar uma equipe que representasse isso, né? Construímos uma metodologia totalmente autoral, nós desenvolvemos, como nós, professores e eternos alunos, de que forma seria mais enriquecedor, né, Simone? E estamos todo o tempo nos transformando, né, botando os desafios. Não achem que é fácil chegar, sair aqui, fala ali, né, Simone? Mas a gente aprende, vai aprendendo tecnologia, vai aprendendo como lidar com isso. Mas eu acho que o nosso produto é isso, é ver as transformações que nós fazemos na vida das pessoas. É isso que eu queria. Posso só fazer um recorte? É isso que eu queria falar. Assim, de acompanhar e depois do contato que eu tive com vocês, mais pessoal, eu já sentia sem conhecer. Olha que bacana. É a transmissão do conhecimento verdadeiro. Eu acho que esse é o ponto importante. Eu gosto muito do Paulo Freire. Gente, eu sou SPDGiana, vim do SPDG. E a gente aprende uma formação, uma outra formação que eu tenho, que me trouxe vários autores que são importantes, mas assim, para mostrar a pedagogia, a forma como se transmite. E vocês, não é que vocês escondem, não, vocês transmitem. E transmitem mesmo. E eu pude sentir isso, mesmo antes de fazer o curso. Transmite em live, transmite webinar, transmite de verdade. E a gente, por isso que me trouxe até vocês. Mesmo tendo experiência, eu falei, não, eu quero fazer, eu quero estar junto, eu quero trocar. E eu acho que essa verdade, não é informação que vocês passam, é conhecimento. E eu acho que foi essa motivação que me fez querer estar junto. E essa parceria de vocês também é bacana, sabe? Chegar com o aluno, isso é muito lindo, gente. Isso é verdadeiro, isso é colaboração. É o mundo de hoje. A gente precisa de colaboração, a gente precisa de troca. E a gente está nesse mundo, a gente está numa outra era mesmo. E eu queria agradecer isso. Acho que é uma questão de agradecimento. Nós estamos aqui para mudar a cultura, mudar paradigmas. Então, a gente precisa de quanto mais pessoas se capacitem para transformar a vida de outras pessoas, no sentido de como essa advocacia preventiva
vai trazer benefícios, também uma grande satisfação para nós, entendeu? E não estar ensinando uma advocacia litigante, de processo, briga, vamos para cá, não. Então, tudo isso complementa essa diversidade, então, respeitando as características. E é isso, Simone. Acho que... Eu acho que o nosso compromisso... Carolina, a gente te ouviu, tá? A Pamela, ela postou ali o site para você se inscrever para a pré-jornada. Em breve vai ter mais informações sobre a nova turma do curso. Só que a gente tem que ter compromisso com os alunos que já estão. Então, tem um número limitado de alunos que a gente consegue atender, porque o nosso compromisso é causar mudança de vida, né? Então, não adianta, não é mais um curso. O que a gente pode contribuir na vida daquela pessoa. Então, os alunos estão alguns aqui, se alguém quiser agendar a sua live com a gente para conversar, para ver o que a gente pode contribuir, fiquem à vontade. Eu agradeço muito, Alessandra, a tua participação, ao pessoal que está lá no YouTube mandando mensagens para a gente. A gente está se adaptando a esses canais, tá, gente? Mas vocês podem ver que todo mundo aqui já passou dos 40, então tá uma dificuldade aí da gente conseguir se adaptar, mas tá tudo certo, um dia a gente chega lá. Na próxima quinta a gente volta, e se não me engano é alguma questão de tributária, é isso, Dani? É com o Cláudio. Isso, então na próxima quinta, às 11h10, novamente, vamos conversar um pouquinho da importância do tributário, também com alunos nossos, certo? E, Alessandra, nos mantenha informados sobre o seu sucesso, por favor, também. Um beijo para a Solange, querida. Beijo, tá lá no canal do YouTube. Obrigada, Dani. Tchau. Obrigada, Tchau. Simone. Queria também, Simone, avisar aqui para as pessoas se inscreverem no site, que é www.danielcteixeira.com, que é o site para reserva de vaga. A outra coisa é participar do canal do WhatsApp VIP, do PPS, com materiais exclusivos, tá? Qualquer coisa, pergunta aqui no direct, que a gente orienta direitinho. E também convidar vocês que amanhã o Em Pauta retorna às suas lives semanais, amanhã com 2 professores jovens, autores também, advogados, que limitam a interfaces do direito imobiliário e planejamento. Então, convido a todos amanhã, dia 4, às 19h, tá certo? Espero vocês por lá. Tchau, hein? Tchau.